Olá, segundo ano! Agora nós vamos dar continuidade em filosofia. Então, segundo ano, na aula passada, nós estávamos falando das formas de se comunicar. Nós já falamos do sentir, várias formas do sentir, falamos das formas de se comunicar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o diálogo. Como acontece o diálogo entre as pessoas? Para que serve o diálogo? É uma forma de se comunicar e de trocar ideias com outros indivíduos por meio de palavras. Então, segundo ano para a gente, para nós conhecer pessoas, para nós aprendermos também. E o diálogo nós conhecemos muitas palavras também. O diálogo ajuda as pessoas a se conhecer melhor, a aprender o que ainda não sabem, a resolver problemas e muito mais. Contudo, isso só acontece quando os participantes do diálogo demonstram respeito uns aos outros. Então, aqui, segundo ano, está falando da importância do diálogo. Porém, só é possível através do respeito, Então, aqui no início, nós vimos, que o diálogo é uma forma de se comunicar, trocar ideias com outras pessoas, Você vai falar o que você pensa e qual é a sua ideia. E vai ouvir também a ideia, de outras pessoas. E assim ter uma conversa, um diálogo. E aqui está falando também que é uma forma de se comunicar com outras pessoas, com outros indivíduos. Por meio de palavras, o diálogo acontece então, em uma conversa. Você começa a conversar com a pessoa, você vai conhecer aquela pessoa, vai conhecer o que ela gosta, sobre o que está falando. Então, através das palavras, você começa a conhecer as pessoas. Então, segundo ano, o diálogo, ajuda as pessoas a se conhecer melhor. Depois que você passa a conversar com a pessoa, você começa a conhecer ela melhor. E tudo isso é possível através do diálogo, porque você está conversando, está conhecendo, você começa, conhecer o que ela gosta, onde ela gostaria de ir, o que ela gostaria de fazer. Então, o diálogo ajuda, você a conhecer melhor as pessoas e também aprender o que ainda não sabe, porque é através do diálogo que você está conversando, com alguém, está falando e você acaba aprendendo, aquilo que você ainda não sabe. Quando alguém está falando de uma coisa que você nunca ouviu falar, você começa a aprender através do diálogo, aquilo que a pessoa está falando, conversando, explicando, ensinando, o que você ainda não sabe. Olha só quanta coisa o diálogo, como ele é importante na nossa vida, segundo ano. Conhecer pessoas, conhecer coisas novas, aprender o que ainda não sabe, ter novas ideias, resolver problema e muito mais. Quando você está muito triste ou muito alegre, você, vai dialogar com aquela pessoa, você vai conversar então. O diálogo é muito importante, ajuda a resolver problemas. Às vezes você está com dúvida, de resolver algo, e conversar com alguma pessoa pode até te orientar, te passando alguma ideia. Você ouve sugestões, pode te ajudar a resolver o que você precisa. Às vezes, a pessoa tem até o que você precisa, mas o mais importante com tudo isso, com o diálogo, é o respeito. Porque através de um diálogo, você conhece a opinião da pessoa. E às vezes, as pessoas, têm opiniões que não são igual à nossa. Não é verdade? É onde, entra o respeito. Nós temos que respeitar as ideias, o que aquela pessoa pensa, mesmo que não pensa, igual a nós, é a ideia do outro. Então, tudo isso, acontece quando os participantes do diálogo demonstram respeito uns aos outros. Então, é muito importante, na hora que você dialogar com outra pessoa,
pessoa o respeito, que haja, né, respeito. Às vezes você gosta de uma coisa que o colega não gosta, mas você respeita, porque é o gosto dele. E ele respeita também o seu. Então, segundo ano, o respeito, né, em primeiro lugar, para que haja, né, um bom diálogo. A gente vê aqui várias crianças, né, mostrando aí com esses valores que são diferentes, que pensar, né, e pode sim ser diferente na ideia de agir, de pensar, pode ser diferente, mas com respeito, né? Então, segundo ano, a gente tem, né, que respeitar o limite de cada um, respeitar as ideias, respeitar o gosto, mesmo que o meu gosto, né, seja diferente do gosto daquela pessoa. Então tem que haver, né, respeito, olhar de filósofo. Segundo ano, vocês sabiam que Sócrates viveu na Grécia Antiga? Aproximadamente 2.500 anos. Isso mesmo. E esse filósofo valorizava muito o diálogo. Vamos observar, segundo ano, a imagem? Está falando aqui, né, desse filósofo Sócrates, e ele valorizava muito o diálogo. Vamos observar a imagem? Procuro sempre dialogar com alguém. Faço perguntas, digo o que penso e escuto as ideias dos outros. Então, Sócrates, né, é um filósofo que deixou aí pra gente, pra nós, né, um exemplo de fazer perguntas para pessoas. E também, né, falar o que pensa e escutar, né, ouvir as ideias dos outros. Então, segundo ano aqui, né, ele diz que gostava muito, né, de dialogar com alguém, né, fazer perguntas para pessoas, o que ela pensava, falar o que ela pensava, escutar as ideias de outras pessoas. Então, o diálogo, né, é muito importante. Além de você falar o que você gosta, você também faz perguntas, né? Então, aqui está um exemplo, né, que Sócrates deixou para dialogar, né, com pessoas, né? Ouvir a opinião, né, a opinião dela, o que ela pensa. A partir daí, começar, né, um diálogo. Você tem o direito, né, também de expressar o que pensa. As pessoas que te ouvem também têm que respeitar, né, a opinião e as ideias dela também. Aqui Sócrates, né, deixou um exemplo. Faço perguntas, digo o que eu penso e escuto as ideias dos outros. Então tem que haver, né, respeitos entre as pessoas, né? Cada um respeitando as suas opiniões, as suas ideias, os seus gostos, né? Então, dentro de um diálogo, tem que acontecer, em primeiro lugar, o respeito, né? Você dar a sua opinião e você explicar o porquê. E a pessoa, né, cabe a cada um a respeitar, ouvir, né, mesmo que você não concorda com aquela opinião, com aquela ideia, você tem que respeitar, porque é a opinião do outro, né? Então, tem que haver muito respeito. Algumas vezes, Sócrates dizia às pessoas que não concordava com as opiniões delas e explicava por quê. Então, dentro de um diálogo, quando você não concorda com aquilo, você explica por quê. Porque a sua ideia, a sua visão dentro, né, daquilo que está sendo falado, não é igual ao dos outros. Porque nós não pensamos igual. Nós não temos sempre os mesmos gostos. Então, né, ele explicava para as pessoas por que ele não concordava, já que ele entendia, né, aquele assunto de uma outra forma.
de uma outra maneira. Os amigos de Sócrates achavam que essa atitude era boa para o diálogo. No entanto, algumas pessoas não gostavam de ver o filósofo agir assim e ficavam bravas com ele. Então nós temos, né, um exemplo. Nessa figura, segundo ano, nós temos ele falando, né, as pessoas que achavam legal dialogar dessa maneira. Então, segundo ano, discordo, por quê? Então ele falava o porquê, né, que ele não concordava. E tinha aqueles, né, que mesmo ouvindo o porquê que não gostavam, né, ficavam bravos com ele, né, dele ser assim. Mas ele era uma pessoa que respeitava, né, o que pensava. Não concorda e falava o porquê, né, que ele não concordava, ele explicava. Segundo ano, algumas pessoas, né, achavam essa ideia muito boa, mas algumas pessoas, né, não concordavam com a sua opinião. Então, alguns amigos, né, concordavam. Olha, eu achei essa ideia muito boa, porque agora eu entendi. Então, né, quando você não concorda, você fala. Da forma dele concordar, tinha pessoas, né, que concordavam com as atitudes dele, porque ele explicava, porém tinha aqueles, né, que ficavam muito bravos com essa atitude, porque achava, né, que ele tinha que concordar e pronto, mas com ele não era assim. Quando ele, né, não concordava, ele queria explicar o porquê que ele não concordava. Então, né, discordo. Por que ele discordava? Porque ele não estava de acordo com aquela opinião. Por quê? Então, porque ele gostava de explicar por que ele discordava. Então, segundo ano, dentro, né, de um diálogo, quando alguém não concorda com a sua opinião, você não deve ficar bravo. Você deve ouvir o porquê que você, né, não concorda. Você deve falar o porquê. Eu acho assim. Eu entendi. Mas eu acho que eu ainda vou ficar com a minha opinião. Então, uma pessoa, né, tem que respeitar a sua opinião e você a dele. Isso é um diálogo. Através, né, de um diálogo, até as nossas ideias podem mudar. Às vezes a gente pensa de um jeito e a pessoa explicou de outra maneira e tem razão. Às vezes você vai concordar e até mudar a sua opinião sobre aquele assunto ou opinião do seu modo, né, de pensar. Então, dentro do diálogo, né, tem que haver respeito. Mesmo quando eu não concordo, eu tenho que respeitar. Quando eu concordo ou quando você não concorda com alguém, você deve respeitar a opinião, né, daquela pessoa, para que haja um bom diálogo. Então, segundo ano aqui, nessa aula, você só vai falar sobre o diálogo. E você? O que você gosta de conversar? Com a mamãe, com o papai, com o amigo, com a amiga, com alguém, né, que você costuma ficar com você, o seu tio, a sua titia, a sua vovó, o seu vovô. O que você gosta de conversar? O que você gosta de perguntar? Você gosta, né, de fazer pergunta para a vovó, para o vovô, porque eles, né, têm muitas experiências, né? Depois nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse seu diálogo. Você gosta de dialogar aí na sua casa, quando você encontra alguém que conhece? Número 1. Pense nestas perguntas e converse com os colegas a respeito delas. A sua opinião sobre a atitude de Sócrates se parece com a dos amigos dele? Ou você daria razão às pessoas que ficavam bravas com o filósofo? Por quê? Então, tinha algumas pessoas, né, segundo ano, que gostavam, né, achavam essa atitude que era boa, né, para o diálogo. Já, no entanto, tinha algumas pessoas, né, que não gostavam de ver o filósofo, né, agir assim e ficavam bravos com ele. Então, essa perguntinha, né, nós vamos compartilhar essa pergunta na aula do MIT, né, os amigos de Sócrates, né, aqui eles colocavam a sua opinião, né, alguns gostavam e outros não. E você? Você vai explicar por que, se você concorda ou discorda.
com essa atitude de Sócrates. Ok? Segundo ano, vamos pensando aí. Número 2. Indique como você costuma agir em um diálogo. Então aqui tem duas alternativas. Quando alguém discorda do que eu digo e me explica o porquê, eu presto atenção no que essa pessoa diz e continuo dialogando com ela. Quando alguém discorda do que eu digo e me explica o porquê, eu fico bravo e paro de dialogar com essa pessoa. Então, segundo ano, em um diálogo, a sua atitude quando você está falando com alguém, presto atenção no que essa pessoa diz e continuo dialogando com ela, ou fico bravo e paro de dialogar com essa pessoa. Então, segundo ano, qual das duas formas você ouve o que aquela pessoa está dialogando? Como você costuma agir em um diálogo? Você acha que é a primeira? Presta atenção no que essa pessoa diz e continua dialogando com ela? Ou ali é a segunda alternativa? Fico bravo e paro de dialogar com essa pessoa. Então você vai marcar com X, né? Como você costuma agir, né, em um diálogo, ok? Marque com X. Então, segundo ano, essas são as atividades que vocês farão em filosofia. Um beijo e até mais!